Olá, meu nome é Raquel Miranda Altafini, sou psicóloga e tenho formação, certificação pela Extended Disc e pela Raicon, que são duas empresas que fornecem relatórios e análises DISC. E estou aqui para conversar com vocês sobre a análise de estresse da Extended Disc, que faz parte da sessão 6, parte 2 de vocês. Para essa sessão, você vai precisar ter em mãos a apostila, como em todas as sessões, e também o seu relatório de estresse, esse relatório que é vermelhinho aí, o relatório da Extended Disc, que provavelmente está com o seu nome e separado em hífen, estresse, ok? Muito bem, vamos começar. É importante a gente sinalizar como que a situação de estresse, ela acontece no nosso organismo, tá? O nosso organismo, ele detecta que no nosso ambiente há uma possível ameaça, algo que pode, de alguma maneira, nos prejudicar. Então, ele envia uma mensagem para a amígdala cerebelosa, é uma amígdala que não fica aqui na nossa garganta, ela fica no nosso cérebro, né? Vocês podem ver aqui por esse desenho, que é essa parte vermelhinha aqui, um órgãozinho ali bem pequenininho, certo? E a amígdala cerebelosa, ela tem a função de regular as respostas emocionais a estímulos biologicamente relevantes. Biologicamente, isso quer dizer que seja interessante, que seja, de repente, prejudicial aí para o nosso organismo ou importante para a sobrevivência do nosso organismo, não só para o prejuízo, mas para a sobrevivência do nosso organismo, né? Então, diante de uma situação de ameaça, que gera um estresse para a gente, a amígdala cerebelosa recebe essa informação e aí ela libera no nosso organismo, pelas glândulas suprarrenais, hormônios que vão regular o nosso emocional, o nosso humor, as respostas que nós temos que dar diante dessa ameaça. As glândulas suprarrenais ficam aqui nessa parte superior dos nossos rins. Muito bem. Diante, então, de uma ameaça, nós estamos falando, a amígdala cerebelosa envia essa mensagem para as glândulas suprarrenais, que vão liberar no nosso organismo o cortisol, que é um hormônio do estresse, inclusive ele é conhecido como hormônio do estresse. Ele é responsável por fazer com que nós tenhamos respostas de longo prazo, uma reação de longo prazo, de uma ação mais demorada diante de situações de estresse. Além disso, quando estamos em situações de estresse, de ameaça, as glândulas suprarrenais também, elas liberam no nosso organismo a adrenalina. E a adrenalina, ela é responsável por nós darmos respostas rápidas, emergenciais, situações que podem gerar aí um risco iminente. Então, a adrenalina, primeiro, cortisol e adrenalina junto, mas a adrenalina é aquela responsável por permitir que a gente dê uma resposta imediata ao problema que está sendo apresentado a nós. E aí, a gente pode, então, dar 3 tipos de respostas ao estímulo ameaçador. A primeira resposta é uma resposta de luta, onde a gente vai enfrentar aquela situação, onde a gente vai buscar dar uma resposta para resolver aquela situação de ameaça, de problema que a gente está enfrentando. E isso porque, de alguma maneira, a gente identifica que o inimigo que nós estamos enfrentando, ele é mais fraco do que a gente. Ou seja, a gente entende que aquela situação que nós estamos vivenciando, ela é menor do que a nossa capacidade e as nossas alternativas, os nossos recursos de enfrentamento. Quando nós acreditamos que somos capazes de enfrentar aquela situação, dar uma resposta adequada àquele problema, então nós lutamos.
nós enfrentamos. Mas existe uma outra resposta que a gente pode dar diante de um estímulo ameaçador, que é fugir. Vamos escapar. Isso porque a gente acredita que a situação que a gente está enfrentando, que o inimigo que a gente está enfrentando, ele é mais forte, porém mais lento. Numa situação prática, se a gente fosse analisar, a gente imagina que a situação, o problema que a gente está enfrentando, ela não precisa de uma solução rápida, imediata. É algo que a gente pode solucionar um pouco mais para frente, certo? E a terceira reação que a gente pode ter diante de uma situação de ameaça é ficar paralisado. O famoso fingir de morto, né? Isso porque a gente imagina que o inimigo, a ameaça que a gente está enfrentando é mais forte e mais rápido. E aí isso representa que os recursos que a gente tem disponível dentro da gente, seja recurso interno ou às vezes até recurso externo, para enfrentar aquela situação, é muito pequeno, é menor, ou a gente se sente muito incapaz de resolver aquele problema. E aí, quando a gente se sente assim, a gente fica paralisado, a gente não dá nenhuma resposta que possa solucionar o problema que a gente está enfrentando. Muito bem, né? Lembrando que a gente tem respostas fisiológicas que a gente dá quando a gente libera esses hormônios de estresse no nosso organismo. E que respostas fisiológicas são essas, tá? Quando a gente libera cortisol e adrenalina no nosso organismo, especialmente a adrenalina, há um aumento de batimento cardíaco e da pressão sanguínea, aumento da nossa frequência respiratória, então a gente começa a ficar mais ofegante, percebe que a gente precisa puxar mais o ar para ter respiração. Em casos assim extremos, onde há até uma crise de pânico, por exemplo, a hiperventilação, que a gente fala, fica respirando assim, sabe, com muita velocidade. Pois é. Há um aumento de fluxo sanguíneo para os nossos músculos, isso porque o nosso organismo ele se prepara para uma situação possível de enfrentamento ou de escape, ou de fuga. Então, esse fluxo sanguíneo ele fica muito centralizado nas partes musculares, que são as responsáveis para esse processo de fuga, né, ou de enfrentamento. Há um aumento, uma dilatação das nossas pupilas para que a gente possa focar em torno do nosso ambiente à procura de ameaças, diminui a digestão e produção das secreções do trato digestivo, para realmente a gente ter toda a nossa energia voltada para o enfrentamento de problema e não para ficar digerindo, né, os alimentos. Diminui a contração intestinal. Então, aquela famosa história de que, ai, fiz xixi na calça, de tanto medo, ou, né, fiz até o número 2. Não, durante o processo mesmo estressor, pico de adrenalina, isso não vai acontecer. Isso pode acontecer depois, quando já houve um relaxamento. Aí pode ser que as pessoas tenham alguma reação nesse sentido. Há uma produção maior de suor, isso porque aumentou a temperatura, aumentou a pressão sanguínea, aumentou a frequência respiratória, né? Então, o organismo está trabalhando mais e por isso ele sua também. Mas tem uma outra função importante do suor para o nosso organismo. Dependendo da situação que a gente está enfrentando, o suor vai ajudar a gente a escorregar, sabe? O organismo ele foi preparado mesmo para responder às ameaças. E há um aumento da nossa capacidade de atenção e alerta. Então, a gente fica hiperfocado no ambiente, tentando procurar esses perigos e para poder dar uma resposta, para poder escapar dele, certo? Muito bem. Mas vamos falar da presença do cortisol no nosso organismo e o que isso gera para a gente, tá? O cortisol, ele, apesar de ser um hormônio de estresse, ele ajuda a gente a codificar as situações de estresse. O que é isso? A perceber. Ele ajuda a gente a perceber que temos uma ameaça. Então, a presença dele é muito importante. Se ele não acontece, ele não é liberado no nosso organismo, a gente não vai conseguir ter essa percepção. E aí a gente se coloca em situações de risco.
Muito bem. Além de ajudar a codificar, a identificar as ameaças, ele ajuda a gente a registrar as respostas e reações que a gente foi dando diante das ameaças e que geraram resultados positivos. Então, a gente memoriza essas ações. A gente também lembra daquelas que não deram certo, tá? Mas o registro maior do cérebro, ele é voltado para aquilo que funcionou. Por quê? Porque ele precisa automatizar essas respostas, evitando aí situações futuras, ou já respondendo bem rapidamente, prontamente às ameaças, ou porque ele já identificou que aquilo que primeiramente parecia uma grande ameaça, porque a gente ainda não tinha tido nenhuma resposta para aquela situação, agora que já sabemos que resposta dar, aquela ameaça ficou pequenininha. Então, muitas vezes, ele já nos previne aí até de liberar uma grande quantidade de hormônios de estresse no organismo, certo? Então, diante de uma ameaça, a gente aumenta o nosso cortisol, produção, justamente para que o organismo possa se prevenir e sobreviver às questões aí de ameaça do nosso ambiente. Mas quando a gente dá uma resposta adequada que resolve o problema, esse cortisol vai voltar aos níveis normais. Então, a presença do cortisol é essencial para a nossa sobrevivência, para a nossa proteção, e ele não é só um vilão, tá? Muito bem, vamos entender esse gráfico aí da página 76 de vocês? Nós temos aqui uma linha na vertical, que tem aqui na parte inferior dela a palavrinha baixo, na parte superior a palavrinha alto. E o que essa linha na vertical está medindo, avaliando? O nosso nível de atividade física e mental, certo? Mas temos também uma linha na horizontal. Quanto mais para a esquerda, significa um baixo nível de estresse. Quanto mais para a direita, significa um alto nível de estresse. Vamos ver a primeira análise que a gente vai fazer desse gráfico. Nós vamos falar agora do hipoestresse. O que é o hipoestresse? Quando a gente avalia o nosso nível de atividade física e mental, que é nesta linha vertical, a gente percebe que no hipoestresse, olha a curva, no hipoestresse o nosso nível de atividade física e mental está diminuído. Veja aqui a curva de novo. Muito bem. E quanto mais para a esquerda, na análise da linha horizontal, isso significa que nós temos um nível baixo de estresse. Então, no hipoestresse, o nosso nível de estresse está aqui, bem próximo do canto esquerdo. Então, isso significa que no hipoestresse, o nosso nível de estresse é baixo. Ah, Kel, mas nível de estresse baixo não é bom? Não, 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 não. Vamos entender o que acontece com a gente no hipoestresse. No hipoestresse, há uma baixa produção do hormônio cortisol. E aí, se há uma baixa produção desse hormônio, olha o que acontece com o organismo. A gente tem falta de energia e vitalidade, já acorda cansado, percebe que o sono não é reparador. A gente se sente desmotivado, tem lentidão de pensamento, uma certa apatia diante das emoções, das experiências que a gente está experimentando e vivendo. Sentimos muita frustração, tédios e estamos sempre insatisfeitos com alguma coisa. Então, a baixa produção do hormônio de cortisol, que deixa o nosso nível de estresse bem baixo, muitas vezes faz com que a gente não perceba os problemas e as ameaças. E aí a gente acaba não tendo nenhum tipo de reação para resolver o problema. Agora, o fato da gente não estar percebendo que temos problemas, significa que os problemas não existem? Não, os problemas existem. Porém, nós não estamos com a nossa capacidade perceptiva adequada para detectar essas ameaças, o que coloca a nossa vida em risco. Então, hipoestresse não é bom, não é bom, ok? Seguindo aqui, agora a gente vai falar do eustresse. O eustresse é a parte positiva do estresse.
Olha aqui, nesse hipoestresse, quando olhamos o nosso nível de atividade física e mental, a curva já começa a crescer, certo? Aí lá para o alto. Isso significa que quanto mais alta essa curva, melhor o nosso nível de atividade física e mental. Então, melhora a nossa capacidade física, a gente se sente empolgado, animado, e os nossos pensamentos, as nossas emoções, todas ali no nível ajustado. E aí, vamos entender o que acontece no eustresse. No eustresse, há uma produção normal do hormônio cortisol. Então, tá vendo que o cortisol não é vilão, apesar de ser um hormônio do estresse? Ele é responsável por permitir que a gente tenha o eustresse, que é o estresse positivo. Ele estimula, então, o nosso fígado a converter gordura em glicose. E isso dá para a gente energia, vitalidade, velocidade de resposta. Esse hormônio também ajuda a gente a regular a nossa pressão sanguínea, gerando mais saúde, mais oxigenação para o nosso organismo. Auxilia também na formação de novas memórias, o que contribui para os nossos aprendizados, para o nosso raciocínio, para a rapidez de pensamento. Também ajuda na digestão. E aí o nosso organismo, ele faz um uso melhor, um aproveitamento melhor das proteínas, nutrientes, gorduras e carboidratos dos alimentos que a gente ingere. E por último, ele também atua no nosso sistema imunológico, nos ajudando então a prevenir doenças. Vejam a importância do cortisol em níveis normais, vejam a importância do estresse. Nesse processo, a gente se sente animado, vitalizado, com alta produtividade, um momento de criatividade. Então, o estresse é super positivo para o organismo, tá? A gente, então, sente-se estimulado, desafiado, motivado. Esse hormônio nessa produção normal nos propulsiona, nos dá sentido, metas, objetivos, razão para a gente fazer coisas, para a gente se sentir vitalizado, energizado. Também nos dá a sensação de superação, de eu quero superar, eu quero conquistar, quero amadurecer, quero aprender, eu quero alcançar aquela recompensa. Então, ele é muito importante em níveis normais, ok? Cortisol. Mas temos a última parte aqui do nosso gráfico, que ele é o de estresse. E aí, o de estresse é o estresse negativo. É o que a gente popularmente chama de estresse, tá? E vocês vão ver a gente ir falando sobre isso mais para frente. Bom, o que acontece no de estresse? Olha o nosso nível de atividade física e mental. Durante um período, ele ainda está até bom, mas aí, olha só, vai despencando. A gente entra numa curva descendente. Isso significa que quanto mais tempo a gente permanecer nessa zona de estresse, provavelmente menor será a nossa vitalidade, menor será a qualidade de vida que a gente tem, menor será a nossa capacidade de controlar as emoções, de usar a nossa criatividade, e a nossa produtividade também vai lá para baixo. E aí, quanto mais para a direita, aqui nessa linha horizontal, isso significa que o nível de estresse está bem aumentado. Então, olha aqui, da metade para a direita. Isso significa, então, que a gente está com uma grande quantidade de hormônios de estresse sendo liberados no nosso organismo. E aí, é importante a gente entender agora alguns gráficos antes de eu continuar a apontar para vocês o que acontece no nosso organismo quando a gente está nessa faixa do estresse. Mas para a gente entender o impacto disso para cada uma de nós, eu vou pedir para vocês abrirem agora o relatório de estresse, que vocês querem esse relatório vermelhinho, na página 7, e observar esse gráfico que aparece aí nesta página. Muito bem, nesse primeiro gráfico que eu estou apresentando aqui para vocês, pode ser que o seu esteja meio parecido, mas pode ser que não. Então, tente observar agora essa explicação que eu vou dar para vocês.
Esse quadrante aqui, onde está localizado esse exemplo, na faixa azul, significa o perfil natural que você tem do seu Extended Disc. Então, tem uma bolinha que está aqui apontada exatamente no perfil natural, que é essa faixa azul. Essa bolinha significa o seu perfil ajustado, ou seja, a maneira como você está se comportando hoje. Se a sua bolinha está nesta zona azul, isso significa que você está na faixa do estresse. Ó, parabéns, nota 10. É aí mesmo que você deve estar. Quadrante azul, perfil natural. Quais os ajustes que você está fazendo por conta das demandas do ambiente? Nenhum. Então, não está tendo um esforço grande, você não está despendendo esforço grande. Toda a sua energia está voltada para você ser como você normalmente é e produzir e se realizar, ser pleno naquilo que você faz, se sentir motivado. Então, parabéns se a sua bolinha está aí na zona azul. Mas pode ser que o seu gráfico tenha alguma seta. E aí a gente já começa a entrar na faixa do distresse. Mas a faixa do distresse, ela tem 3 fases. A fase 1, que a gente chama de fase de alerta, que mais para frente eu vou explicar para vocês o que representa a fase 1. E quando você está nessa fase 1, as suas setas vão para as zonas cinzas escuras. O que significa isso? Significa que essas zonas cinzas escuras são ajustes do seu comportamento para atender alguma demanda do seu ambiente, mas que você ainda os ajustes que você faz ainda estão dentro de comportamentos que estão próximos ao seu perfil. Então, você tem um gasto de energia para fazer esse ajuste, mas não é um gasto de energia muito elevado. Entretanto, a gente pode ter algumas situações dentro dessa fase 1 do distresse, e é por isso que eu coloquei 3 gráficos aqui para a gente discutir. Veja aqui nesse primeiro gráfico, a zona azul é a zona de perfil natural, ok? A bolinha dela fez uma seta, ou seja, essa pessoa aqui está fazendo um ajuste para um outro estilo comportamental, mas dentro da zona cinza escura. Olha o tamanho desta seta. Ela tem um tamanho proporcional, portanto, ela tem aqui uma vamos dizer assim, dentro da fase 1 do distresse, ela está na fase 1. Então, se a gente pudesse classificar dentro das fases, mais outras 3 fases, ela está bem no início, seria isso, bem no início ali desse processo do distresse. E pode ser que muitas vezes aqui ela nem perceba que ela está nesse processo mais cansativo, mas já tem alguns sintomas aparecendo. Ela permanece no mesmo quadrante que é o perfil natural dela. Então, esse esforço que ela faz é menor, mas ela está fazendo um esforço porque ela não está se comportando da mesma maneira que o perfil natural dela. Agora, vejamos esse segundo exemplo. A seta já é um pouco maior do que neste primeiro exemplo, apesar de ambos estarem nas zonas cinzas escuras. O que significa isso? Significa que este caso aqui já está numa fase um pouco mais adiantada dessa fase 1 de distresse. Portanto, esse exemplo aqui provavelmente está mais sofrido, mais desgastado do que o exemplo 1. E, além disso, ele fez um movimento de mudança de letra para fazer esse ajuste. Ele é naturalmente um S e ele foi para um outro quadrante, quadrante do C. Então, ele está tendo que fazer ajustes consideráveis aí para poder se adaptar às demandas do ambiente. Mas vamos lá ao terceiro exemplo. Este aqui está com uma seta bem comprida, apesar de ainda estar na zona cinza escura. O que significa que este aqui já está quase entrando na fase 2 do distresse.
Ele está num grau mais avançado de estresse, porque ele fez um movimento de seta maior do que os outros dois exemplos. Além disso, ele fez um movimento de mudança para dois quadrantes. Ele saiu daqui, fez um movimento de passar pelo S e está aqui na letra I, que é justamente o perfil oposto ao seu estilo natural. Então, este caso aqui, ele é um caso mais grave, apesar de ambos estarem na fase 1 do distresse. Este aqui está bem no comecinho, este aqui já está numa zona média e esse aqui já está numa zona avançada. Ok, vamos ver os outros exemplos aí. Distresse na fase 2, que é uma fase um pouco mais grave do distresse. São as setas que vão para as zonas cinzas claras. E aí, nesse exemplo aqui, a gente vê este indivíduo, aqui esta pessoa, fez uma seta curta, mas foi para a zona cinza clara. Isso significa que esses comportamentos que ela está tendo que fazer adaptação e ajuste são comportamentos um pouco mais longes daqueles do seu perfil natural. Então, há um gasto muito maior de energia. Apesar da seta não ser tão grande, por estar na zona cinza clara, isso representa que ela já está na fase 2, uma fase de maior demanda, de maior necessidade de ajuste comportamental. Mas vejamos aqui, esse é o segundo gráfico. Também fez um movimento para a zona cinza clara. Mas olha só como a seta desse aqui já é maior do que o da primeira. Isso aqui significa que ele está também na zona média aí da fase 2. Esse caso já está mais sofrido do que o nosso primeiro indivíduo. Além disso, olha só, ele fez um movimento de mudança de quadrante. Ele era um C, se tornou um S, ok? E este último caso aqui, a seta mais comprida ainda. Esse caso, dentre os três, é o que está na fase já mais prolongada lá, né? Na última fase da fase 2 do distresse. Já está num grau mais avançado de sofrimento, de cansaço, de falta de energia. E ele fez também um movimento de mudança de dois quadrantes. Circulou pelo S, passou para o I. Novamente, seu perfil oposto na Extended Disc. E aí ele está em maior sofrimento do que esses dois aqui. E vamos para a última fase, que é a fase 3 do distresse. A fase 3 do distresse são aquelas setas que vão para as zonas brancas. Zonas brancas equivalem a comportamentos que a gente tem muita dificuldade de desempenhar, de desenvolver. A gente até consegue fazer, mas o gasto de energia para que a gente possa ter esses comportamentos sendo executados em nós é muito maior. Então, vamos ver o primeiro caso aqui. Ele está no mesmo quadrante, mas o movimento dele é um movimento de ir para a zona branca. Então, ele tem uma seta considerável, apesar de fazer a manutenção do mesmo perfil. Ele está na fase mais inicial da fase 3 do distresse. Esse segundo caso, ele já fez uma seta bem maior, um pouco maior aí do que o do primeiro caso. E ele é um caso um pouco mais grave, porque ele se deslocou para o quadrante diferente do dele, certo? Então, ele está na zona intermediária da fase 3 do distresse. E este último aqui, ele é o caso mais grave que a gente pode ter na Extended Disc em termos de estresse. Ele fez um movimento para a zona branca, deslocando-se em dois quadrantes, também indo para o seu quadrante oposto, para a sua letra oposta no disco. Então, o gasto de energia deste indivíduo aqui é extremamente grande. Ele já está quase no ponto de estafa. Ambos estão na zona 3, na fase 3 do distresse,
mas este aqui já está naquela setinha lá bem decrescente, quase à esquerda, à direita, perdão, total, daquele gráfico, daquela linha na horizontal que a gente viu. Muito bem, o que que acontece nessas fases do estresse? A gente ajudou vocês agora a fazer a leitura do gráfico de vocês, verificar quais os movimentos que vocês têm, se tem movimento de seta, se não tem, certo? E aí, se tem, para onde essa seta foi, se foi para a zona cinza escura, zona cinza clara ou zonas brancas. Muito bem, na fase de estresse, que é a fase das zonas brancas, setas nas zonas brancas, temos a fase 1, ou perdão, nós temos uma alta produção de cortisol e frequente produção. Além de estar aumentada essa produção, ela está há muito tempo acontecendo no nosso organismo. E aí a gente vai para a fase 1, que é a zona cinza escura, e nessa fase 1 a gente tem um aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e da frequência respiratória. Isso faz com que a gente se sinta mais cansado ou se canse com mais facilidade. Há um aumento do número de linfócitos, que são os nossos glóbulos brancos, os responsáveis pela defesa do nosso organismo. Então, o organismo já começa a perceber que tem alguma coisa errada e ele precisa combater, mas ele não está vendo o que ele precisa combater. Mas ele sabe que o organismo está sob ameaça e aí ele libera e aumenta o número de linfócitos. A gente começa a ter sensações de ansiedade, muita pressa, preocupação, culpa, medo, irritabilidade. Há uma presença de pensamentos intrusivos, pensamentos repetitivos e obsessivos, que fazem a gente focar demais nos problemas, naquilo que a gente não está conseguindo solucionar, nas emoções autodestrutivas que a gente tem. E a gente já começa a ter aqui reações inadaptadas, ou seja, a gente já começa a dar respostas que são desajustadas para o ambiente. Um exemplo poderia ser: alguém te pergunta que horas são e aí você vira para essa pessoa e diz: por quê? Eu tenho cara de relógio? Você acha que eu sou um relógio para ficar te dando hora? Aí alguém pergunta: tá tudo bem? Outro exemplo. Aí a pessoa fala: só se for para você. Então é aquele período de meio quase tolerância zero, né? O seu nível de tolerância está bem baixo. Você pode dar respostas já meio inadequadas, tá? Nós temos a fase 2, que é uma fase de resistência. Na fase 1, temos avisos fisiológicos, psicológicos, mentais, aí, né, de pensamento, que já sinalizam que alguma coisa está errada, mas às vezes a gente demora para perceber. A gente acha que é só um probleminha ali que logo vai passar. O problema é que às vezes, quando a gente está assim, a gente não percebe que a gente precisa fazer alguma coisa, e a gente permanece muito tempo assim, e aí a gente vai para a zona, para a fase 2 do estresse, que é a fase de resistência, são as zonas cinzas claras, né? Aquelas setinhas que vão para os cinzas claros. O que pode acontecer nessa fase 2? Tudo que já aconteceu na fase 1, mais sintomas físicos. Aqui a gente já começa a apresentar algumas psicossomatizações. Algumas delas: hipertensão, gastrite, fadiga, distúrbios do sono. Aliás, o sono é uma das primeiras coisas que é afetada quando a gente está estressado. Fique de olho na qualidade do seu sono, tá? Ele é um bom indicador do estresse. A gente começa a ter distúrbios musculares, dói aqui, dói lombar, dói dedinho do pé, começa a doer tudo, né? Começa a desenvolver doenças cardiovasculares, alergias, asquinites, sinusites, dermatites e por aí vai. Queda de cabelo, disfunções sexuais, então uma perda de libido ou, em alguns casos, até um aumento exagerado aí da libido. Também começa a aparecer sintomas emocionais, mais ansiedade, às vezes já uma doença mesmo emocional, como a depressão, ou alguns outros transtornos psiquiátricos, fobias, pânico, é, é,
ansiedade generalizada e outras que podem aparecer. A gente começa a ter lentidão de pensamento, a memória já fica mais difícil de você acessar, sabe quando você fica assim, tentando buscar aquela palavra, o que era mesmo? Está na ponta da língua, mas não vem, né? É uma lentidão, uma queda na nossa capacidade de atenção e concentração, a gente se autodeprecia, tem sentimentos e pensamentos mais negativos. Então, essa fase 2, ela já fica um pouquinho mais clara para a gente. Quando a gente entra nessa fase, já fica um pouco mais fácil de detectar que alguma coisa errada está acontecendo. Mas aí a gente não cuida, a gente não resolve, a gente vai protelando, a gente não lida com a ameaça, a gente corre risco de ir para a fase 3, que é a fase de exaustão. São as setas que vão direcionadas para as zonas brancas. E o que acontece nessa fase 3? Tudo da fase 1, tudo da fase 2, mas um esforço aumentado agora para controlar as ações, para fazer as atividades, perda de espontaneidade. Se já tinha cansaço na fase 1, aumenta esse cansaço na fase 2, na fase 3 você já está quase que zerado de energia e de vitalidade. Também há esse esgotamento mesmo, físico, mental, emocional. Você já começa a enxergar situações de maneira bem pessimista, bem negativa, sem muita perspectiva para o futuro. Quase que perde a esperança, né? E pode acontecer também uma sobrecarga fisiológica. Seu organismo já estava sobrecarregado com várias psicossomatizações, e aqui o seu organismo já começa, tipo, dar aquelas falhas, sabe? É uma infecção atrás da outra, infecção de urina aqui, infecção intestinal, gastrite muito constante, ou até as próprias infecções, a gente mais sujeito aí às viroses, bactérias, né? E a gente pode chegar no grau, assim, final, a situação mais grave do estresse, que é levar o nosso organismo à morte. Sim, já aconteceu casos de pessoas que morreram porque estavam em um altíssimo grau de estresse e isso foi gerando uma falência múltipla dos seus órgãos. Então, não cuidar do estresse é muito sério, muito grave, porque pode prejudicar você muito nessa vida. Então, vamos ver aí, de acordo com o nosso DISC, quais são os geradores de estresse para cada letra. E aí você vai poder acompanhar um pouquinho disso com informações que tem num quadrinho. Não são esses desenhos que estão aí. Aqui eu coloquei só para deixar a coisa um pouquinho mais didática. Mas você tem aí gráficos, quadros aí na página 77 da apostila de vocês, que estão sinalizando quais são os geradores de estresse, quais são os sinais do estresse, quais são as liberações, aquilo que libera, que alivia o estresse, tá? A gente vai falar rapidamente aqui, porque vocês já têm essa informação na apostila, então não vamos gastar muito tempo com isso. Mas vamos lá. Para os dominantes, para as letras Ds aí do DISC, o que deixa esse DISC, esse dominante estressado? Olha lá, elas ficam estressadas quando são incapazes de alcançar seus objetivos ou quando perdem poder e autoridade. Então, situações onde elas não conseguem ter o controle, quando elas percebem que elas estão perdendo a liderança, a voz de comando, e quando elas já não conseguem mais alcançar as metas, os objetivos, parece que está tudo dando errado, o nível de estresse fica bem aumentado. E aí, quais os sinais de que essa pessoa está bem estressada? Elas se tornam agressivas, começam a realizar mudanças e não estão nem aí para as pessoas que estão ao redor, porque ela precisa fazer alguma coisa, ela precisa resolver. Perdem a paciência com muita facilidade e pressão nos outros. Vira mandão, enche o saco mesmo, cobra, fica crítico. Então, esses são sinais de que está desestressado. E aí precisa fazer uma liberação,
Vocês têm as informações aí na página 77. E os influentes, as letras Is do DISC, eles ficam estressados quando realizam tarefas rotineiras e quando são rejeitados pelo grupo ou sujeitos a regras muito severas. Eles gostam de liberdade, então tudo aquilo que tira a liberdade deles deixa eles muito estressados. Mas eles também são preocupados com o status, aquilo que o outro pensa dele. E aí, se sentir rejeitado, perceber que está perdendo esse status, também aumenta o grau de estresse deles. E como que eles sinalizam que eles estão estressados? Eles começam a chamar a atenção. Fala demais, dá aquelas gargalhadas altas, exageram mesmo. Eles já são, assim, meio extrovertidos, um grau de extroversão mais alto. Mas quando estão, assim, estressados, isso aumenta, amplifica. Eles começam, então, a falar muito, ficam dramáticos, sentimentais e vão dizendo sim para tudo, não conseguem dizer não, assumem um monte de tarefa que eles não vão dar conta, às vezes marcam vários compromissos ao mesmo tempo, esquece que marcou com um, marca com o outro, quando vê, alguma coisa fica para trás. Muito bem. E os estabilidades, os S's? Eles ficam estressados com mudanças repentinas, com injustiça e quando eles não têm mais perspectiva para o futuro. Eles são estabilidade, então tudo que mexe com a estabilidade deles atrapalha, incomoda e gera estresse. Então, mudanças sem aviso, sem previsibilidade, sem planejamento, aumenta o nível de estresse. Pessoas sendo injustiçadas, os seus valores, os seus princípios não sendo respeitados, aumenta o nível de estresse. E quando eles já não sentem mais que eles podem fazer alguma coisa, que eles são úteis para alguma coisa, perspectiva de futuro zerada, aumenta o nível de estresse. E como eles sinalizam que estão estressados? Eles começam a evitar qualquer tipo de risco, não, risco zero. Eles ficam extremamente cuidadosos, procuram segurança e tranquilidade, e, se necessário, ceder para obter essa segurança e essa tranquilidade, recobrando o equilíbrio e a estabilidade, eles fazem. Eles fazem a manutenção daquele status de qual, né, que a gente fala, o status de conforto, aquilo que para eles já é mais conhecido, mais apropriado, que eles já têm mais facilidade de dar respostas. Ok? E os conformidades, que fazem tudo nos conformes, dentro das regras, as letras Cs. Quando eles, o que estressa eles? Quando a ausência de informações, quando eles não têm o conhecimento todo necessário, que eles julgam ser necessário, quando eles não têm todas as informações que eles gostariam de ter para reagir, para atender alguma demanda. Quando há conflitos, nossa, eles fogem mesmo, evitam ao máximo. O S também, conflito também. Mas o C é mais ainda, ele é aquele que até chega a negar, às vezes, que tem algum conflito de tanto que ele não gosta. Ou quando eles também pedem controle. Eles gostam de ter controle, de dominar as coisas. Se eles percebem que eles não sabem como fazer, não têm todas as informações, eles não dão conta de resolver aquilo, alto nível de estresse. E quais são os sinalizadores? Que sinais eles dão de que eles estão nesse processo de estresse? Eles se distanciam dos outros. A gente costuma dizer e brincar que eles entram num bunker. Bunker são aqueles abrigos antibomba, anti-tornado que são criados aí, construídos nos países onde essas coisas acontecem. Né? Então ele entra lá e aí o mundo externo, cadê? Ele nem sabe o que está acontecendo, ele não conversa com ninguém, ele se isola mesmo. Nos casos mais aumentados aí de conformidade, pessoas às vezes chegam nesse estado de estresse a ficar um mês sem muita comunicação com as pessoas ao seu redor, bem isolado no seu mundo interno. Eles ficam se preparando para os piores cenários, são altamente pessimistas. Eles ficam já, tudo vai dar errado.
nada vai dar certo. Se isso não der certo, quais as coisas possíveis de dar errado nisso? Eles pensam em todas as situações mais catastróficas possíveis, porque eles querem de novo retomar esse controle. Eles acreditam apenas nos fatos, não adianta tentar argumentar emocionalmente, intelectualmente, você tem que provar para ele as coisas. E eles começam a questionar tudo, ficam extremamente questionadores, certo? Para você conhecer especificamente quais são as causas de estresse do seu perfil Extended Disk, você pode encontrar essas informações na página 11 do seu relatório de estresse. E aí, quanto mais 5 aqui, né? 5 positivo, forem as situações de estresse, isso quer dizer que essas situações são muito estressoras para você. 4 também, altamente estressor. 3 já é mais ou menos, mas ainda é um valor alto. 2 já menos fraco, né? O 1 já é também mais fraco. E do 0 para lá são situações que às vezes podem estressar, mas não tanto assim, tá? Também na página seguinte, página 12 do seu relatório de estresse, você vai encontrar quais são os sinais que você dá quando você está estressado. E a análise aqui dessa coluna é da mesma maneira. Quanto mais para a direita, valores altos, isso significa que são sinais bem possíveis, bem prováveis de você dar, ok? E na página 13, tem aqui as liberações. De que maneira você libera esse estresse, alivia o estresse? Também a classificação da mesma forma. Quanto mais para a direita, maior o número, quer dizer que são comportamentos, situações que você pode usar para aliviar o seu estresse. Certo? Para casa, para você avaliar e analisar e pensar. Que percepção, né, você tem de qual estágio você está? Qual o estágio de estresse que você está? A gente já começou a fazer essa análise aqui, quando você avaliou aquele gráfico da página 7. Tem setinha? Que quadrante essa setinha foi? Zona cinza escuro, zona cinza clara, zona branca? Você vai descobrir, vai ter a percepção de qual estágio do estresse você está. Depois disso, você precisa fazer uma análise de quais as ameaças e quais os problemas que você está enfrentando no seu dia a dia que estão fazendo você estar nessas fases aí do estresse, ok? Também é importante você fazer consultas médicas, exames clínicos, fazer aquele check-up. Às vezes a gente olha, ainda mais nessa época de pandemia, muitas pessoas deixaram de fazer aí as suas análises aí. Qual foi a última vez que você fez um exame, um check-up geral, exame de sangue, né? Inclusive tem um exame de sangue que o seu médico pode pedir para você que avalia o seu nível de cortisol, né? E aí precisa de toda uma interpretação para isso, mas isso é possível também de ser detectado. Dá para detectar níveis de serotonina, vitaminas, enfim. Vale a pena e é muito importante você fazer o seu check-up aí. Também levantar quais as soluções e os tratamentos, quais as condutas que você tem que ter para resolver os seus problemas, para solucionar aquilo que está pendente, que continua ameaçando você. Então, se você está com um problema que está gerando ameaça em você, é um conflito de relacionamento, está na hora de pensar o que é que você precisa fazer para aliviar esse estresse, de repente fazer uma reconciliação, enfim, são várias alternativas. Aqui é só um exemplo. Então, levante as soluções, às vezes já são problemas clínicos, então precisa fazer um tratamento medicamentoso, acompanhando com profissionais aí especializados, muitas vezes já são doenças emocionais, depressão, transtorno de ansiedade, burnouts, e por aí vai. Então, procura já, vou precisar fazer um acompanhamento médico, um acompanhamento mais especializado com algum profissional para aliviar e solucionar esse problema. Vamos fazer. E aí, por último, vamos partir para o abraço.
tem que colocar em prática, não adianta nada você fazer as análises anteriores, levantar soluções e não usar nada disso. Então, tem que fazer ação, proatividade, ok? E aqui ficam algumas reflexões bíblicas para nos motivar a cuidarmos do nosso corpo nessas situações de estresse, a cuidarmos da nossa mente, do nosso social, do nosso espiritual. Somos um conjunto só. Se uma dessas áreas não está bem, mental, física, social, espiritual, todas as outras serão afetadas de alguma maneira, certo? Então, fica aqui uma palavra bíblica que fala assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Quando estamos saudáveis, quando estamos felizes, quando estamos sem ameaças iminentes, sem conflitos, sem situações de estresse, isso deixa o nosso coração animado, disposto, e isso é um remédio eficiente, a palavra de Deus nos diz. Mas quando nós já estamos desgastados, com o nosso espírito oprimido, a gente vai ter um adoecimento do nosso organismo. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Está lá em Eclesiastes 11, 10. Então, a importância da gente lidar com as situações que nos deixam ansiosos, preocupados, amedrontados, porque isso vai causar sofrimento para o nosso organismo, certo? E por último, o meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Nunca se esqueça, independente de que fase você está, se é na fase do estresse, estresse positivo, se é na fase 1 do estresse, se é na fase 2 do estresse, se é na fase 3 do estresse, não se esqueça que você pode contar com a presença do Deus fiel, do Deus amoroso, cuidadoso, provedor, para te sustentar e para providenciar para você todos os recursos necessários para que você seja proativa, faça a sua parte nesse processo, ok? Deus é a força do seu coração, é a sua herança para sempre. Deus presente que vai te ajudar nesses momentos de dificuldade, certo? E aí eu deixo aqui para vocês os meus contatos, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum interesse de aprofundar mais as análises do seu relatório, você pode entrar em contato comigo, tanto pelo meu celular, WhatsApp, quanto pelo meu e-mail, minhas redes sociais, enfim, sintam-se à vontade para falar comigo, entrar em contato comigo, certo? Que Deus as encoraje, Deus as fortaleça e Deus continue cuidando e abençoando a vida de vocês. Até a próxima!